Se as pessoas vivem em média 70 anos, sendo pecadoras durante todo esse tempo, não seria injusto uma condenação divina que fosse eterna? Não soa arbitrário e desproporcional? A justiça de Deus não parece desmedida? O universalismo seria uma solução mais aprazível? Ou o inferno temporário não parece ser um pouco mais lógico? Pecados finitos não deveriam ter uma punição finita? Meu nome é Gabriel Lopes. Você está diante da Razão na Garagem. Em teologia, grande é a tentação de crer que as coisas sejam simples demais. Nós ficamos mais tranquilos quando aquilo que cremos cede, de algum modo, à nossa compreensão, e não é fácil vencer a inquietação causada pelo que a excede. Se isso é mais ou menos verdade sobre cada doutrina cristã, agrava-se quando o tema é o mais terrível delas, a doutrina do inferno. Quando não podem esquecê-la, as pessoas abraçam mais facilmente as interpretações que de algum modo facilitam as coisas. Devemos ser realistas e começar falando o óbvio. As Escrituras realmente alertam sobre as chamas que jamais se apagarão. Muitas vezes, durante a história da Igreja, defesas universalistas tentaram minar as forças dos textos bíblicos que descrevem, sim, um inferno eterno. Não que os pejorativamente chamados infernalistas não façam o mesmo com as teses contrárias. Nas Escrituras, possuímos diversos nomes diferentes para o que hoje chamamos de inferno: Hades, Gehenna, Sheol, enfim. Não representam culturalmente a mesma coisa, mas são intercambiáveis dependendo da intenção do autor. Por exemplo, Sheol poderia ser interpretado como o destino dos mortos, tanto naturalmente, falando da sepultura, quanto um destino póstumo positivo, falando do paraíso, e também negativo, falando do inferno. Essas distinções dizem respeito ao imaginário mitológico das sociedades do Antigo Oriente Próximo e do Ocidente helênico. Entretanto, apesar de serem interessantes, elas nos ajudarão pouquíssimo ou nada em nossa empreitada de entender o que a Bíblia realmente ensina sobre esse assunto. Olha aqui, tu já se inscreveu no canal ainda? Tu tá vendo esse vídeo até agora, tu não se inscreveu ainda? Pô, tá de vacilação, né? Se inscreve no canal aí, pô. Só aperta o botão. Dá um pause aí e aperta o botão, pô. Pelo amor de Deus. Dá um like também. Só faz, ó, 2 cliques você vai dar. Um no inscrever, um no like e depois tu continua vendo o vídeo, pô. Não tem problema. Outro nome para o inferno que não pode ser dito sem ressalvas é fila do caixa. Aí é um lugar terrível mesmo, né? Onde o sol bate e o Freetalker resolve conversar com você para passar o tempo dele. É uma coisa terrível. O inferno é uma coisa terrível. A fila do caixa é o inferno real. Voltando, repito, a Escritura de fato ensina que existem destinos factualmente distintos entre as pessoas que morrem. Enquanto os justos serão libertados do Sheol, os ímpios serão mantidos lá. Os justos receberão uma porção diferente após a morte e que eles não permanecerão lá, mas serão libertados. Mas nada é tão simples assim. Isaías 24:22 afirma que Deus não deixaria os ímpios sem uma condenação justa, deixando em aberto que tipo e por quanto tempo essa condenação poderia durar. Gol dos universalistas? Não, ainda não. O profeta Daniel, em sua obra no capítulo 12, verso 2, afirma que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Não é necessário entender muito para sacar a ideia. Eterno dura eternamente. Óbvio, portanto, se algo termina, não é eterno. Então, para minar a força dessa palavra é necessário relativizá-la como uma hipérbole semítica, o que pode ser até uma hipótese plausível, mas facilmente reversível, já que certamente também poderia ser feito o mesmo com os textos usados por universalistas, fazendo que todos não signifique de fato todos. O próprio Cristo em Mateus 25:41 disse: "Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos." E no verso 46, "E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna." Só há castigo quando há castigados. Portanto, não é possível que haja uma punição eterna sem um alvo que pague eternamente.
O pior castigo, por exemplo, pode ser um loop de 10 horas de pregação chocante do Paul Washer dublados. E eu duvido que você comente aí no vídeo qual seria uma tortura pior do que essa. Não à toa, é melhor ir para a vida eterna aleijado do que ter as duas mãos indo diretamente para o inferno que possui um fogo eterno. Também é melhor ir para o céu ouvindo pregação chocante do Paul Washer dublado do que ir para o inferno com os ouvidos ilesos. Nós sabemos que isso não é verdade pelas escrituras. Alguns poderiam dizer que o fogo é eterno, mas o inferno não é. Mas isso destruiria o impacto da frase, e não é difícil de entender. O fogo queima, machuca, fere e mata. Destacar a eternidade de chamas é destacar uma vida sofrendo entre estas chamas terríveis. Paulo é ainda mais claro ao afirmar que Deus se vingará daqueles que atribulam a igreja com uma punição eterna diante da face de Deus. O termo oletron ainda indica a ruína completa, não no sentido de aniquilação, mas de estar em um completo estado de desgraça. Além disso, o termo aionion deixa muito claro que se trata, sim, de uma condição eterna, a mesma condição eterna que eu tenho de não conseguir pronunciar as palavras gregas corretamente. Judas 12:13, sim, Judas 12:13, porque Judas é um capítulo só, ensina a eternidade das trevas do inferno. E principalmente, no livro de Apocalipse, o que era de se esperar, dentro de sua literatura fantástica, ímpeto profético, ensina que aqueles que adoram a imagem da besta serão atormentados diante de Jesus e dos seus anjos. Um sofrimento imparável durante o dia e a noite. Além disso, a besta e o falso profeta serão atormentados para sempre. O aniquilacionismo tenta fazer a mesma coisa. Minar a força do texto através de outras coisas, como confundir a expressão dormir relacionado aos mortos, como se houvesse algum sono da alma maluco ou aniquilação. O que também não pode ser levado a sério, já que a Bíblia de fato utiliza a comparação da inexistência em contraste com uma vida no inferno. É dito que é melhor não ter nascido do que ir para o inferno. Se a aniquilação fosse verdade, seria melhor viver, e o texto perderia completamente todo o sentido. Viver e ser aniquilado é superior a nunca ter existido. Como ignorar isso tudo então? Eu realmente não consigo enxergar como posso fazer isso sem rasgar a Bíblia no meio. Grande parte das tentativas de amenizar as palavras de Jesus, dos apóstolos e dos profetas surgem de uma insatisfação emocional. É terrível demais, é chocante demais, e somos levados a pensar que é desproporcional demais. Penso que todas as tentativas de tornar a coisa mais amena e aceitável têm certas falhas lógicas ou contradizem a revelação sagrada de alguma maneira. De fato, a doutrina do inferno é feita para provocar temor mortal. Tentar suavizar a coisa é, na verdade, confundi-la. O universalismo mais extremo me dá a clareza da teoria, a firmeza do argumento, a satisfação do pensamento, o conforto da consciência, tudo a favor da garantia do grande finale, do terceiro ato glorioso. Tudo ficará bem, toda lágrima, realmente toda lágrima, será enxugada e a alegria indizível, invencível e gloriosa invadirá toda a criação sem exceção. O Salvador do mundo será a vida do mundo, tudo em todos. A Jerusalém Celeste abrirá portas que nunca mais se fecharão, eliminando para sempre todas as barreiras. Mas eu logo percebo que esse grau de certeza não é para mim, que eu preciso de mais temor, que eu preciso de um drama maior e mais grave. Preciso de algo que me mova a ação, especialmente a oração, não uma certeza que me imobilize. Eu posso facilmente confundir a apatia estática com o êxtase apático. Sendo reducionista ou não, meus críticos poderão berrar à vontade. No fim, no sistema universalista, a única coisa que você precisa fazer para ir para o céu é morrer. E não é morrer para si mesmo. Há muitas respostas para essa pergunta, mas infelizmente sem respostas certas ou erradas. Algumas pessoas poderão dizer que existe um parâmetro clássico de acordo com o qual o grau e a duração de uma pena é diretamente proporcional ao nível de dignidade e valor do objeto contra o qual se cometeu o delito. Assassinar um animal de estimação não tem o mesmo valor que matar uma pessoa e, por consequência, requer pena mais leve e de duração inferior. Semelhantemente, ofender o Deus infinito requer punição diretamente proporcional, ou seja, o próprio inferno eterno. Outras poderiam afirmar que o inferno é eterno, portanto não infinito.
Isso significaria que haveriam penas mais brandas e outras mais rigorosas de acordo com as obras de maldade que a pessoa cometeu durante sua vida, colhendo então frutos proporcionais na morte. Uma outra tentativa de amenizar a questão poderia ser a resposta dos ortodoxos, onde o inferno não seria o castigo de Deus, mas um estado de receptividade. Inferno e céu como lugares não existiriam. O inferno existiria, então, porque os condenados permanecem inalterados em seu desejo de pecar. O inferno seria nada mais que a privação do que alguém deseja em excesso. No reino eterno haveria apenas Deus, cuja luz experimentará alguns como céu e outros como o inferno. Talvez também pode agradar muitas pessoas a posição de C.S. Lewis, que na verdade o inferno é uma porta trancada pelo lado de dentro, onde na verdade as pessoas que odeiam a Deus quando vão para o inferno são privados de todo o bem, de toda bondade, de toda justiça, de todo senso de caridade e de amor. Só resta maldade, caos, trevas. E portanto, elas não podem sequer pedir arrependimento, não podem pedir perdão a Deus, porque elas não poderiam fazer isso jamais, porque só sobrou maldade nelas. Todas essas podem ser boas formas de responder a pergunta se é justo uma punição infinita por um pecado finito, mas tenho certeza que cada um de vocês poderia encontrar alguma falha nelas. E essas são perguntas e respostas geralmente baseadas na nossa própria sensação de medo. Mas eu vou falar isso um pouco mais pra frente. É uma posição humilde e caridosa, e é no fim das contas aquilo em que eu realmente acredito sem acreditar. Entendo perfeitamente os problemas que carrega, já que grande parte da discussão circula sobre as potências ativas de Deus. O primeiro problema, entre essas coisas, é que nem tudo o que Deus pode fazer, ele irá fazer. O segundo é que nossa leitura teológica deve muito se basear na revelação que contém aquilo que foi providencialmente estabelecido. E por último, pelas duras palavras de Jesus, profetas e apóstolos, o universalismo me parece uma hipótese quase impossível. É completamente verdade que há um conjunto de textos nas Escrituras, geralmente não tão lembrados por todos nós ou não afirmados com a mesma ênfase, que ensinam que Deus é o Salvador de todos os homens, que todos serão vivificados em Cristo, que a graça veio sobre todos os homens para a justificação, que Deus quis usar de misericórdia para com todos, que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Mas a verdade é que a abordagem comum dos universalistas é limitar o significado dos textos sobre a condenação, e a abordagem comum dos infernalistas é limitar o significado dos textos sobre a salvação. O mesmo acontece na cansativa disputa entre calvinistas e arminianos. Mas, como em quase todo assunto, sempre há uma terceira via. Existem aqueles que se enxergam como inclusivistas e esperançosos. Dizem que devemos afirmar as duas coisas simultaneamente como possibilidades sobrepostas. A isso acrescentam uma coisa: diante das duas possibilidades, devemos esperar a melhor. Ou seja, essa posição seria de que, embora a condenação seja uma possibilidade real e as ameaças das Escrituras sejam sérias, pode haver certa esperança, não dogmática, de que no fim Cristo salve todas as pessoas, acolhendo-as em sua graça. O que eu acho disso? Não pode haver qualquer dúvida de que nós devemos desejar a salvação de todas as pessoas e devemos crer que é possível para Deus, em seu poder absoluto, salvar todas as pessoas. Mas desejar é o mesmo que esperar? Ainda que não dogmaticamente, Deus poder fazer e de fato fazer, não existe um abismo entre essas duas coisas? Deixo a resposta para cada um de vocês responder para si mesmo. Não pretendo negar que sentimentos positivos sobre essa terceira via me empolgam, mas no fim das contas, eu persisto em minha negação do universalismo. Não de qualquer maneira e não totalmente sem pontuações, mas com uma significativa indulgência. Discordar das conclusões não implica em descartar qualquer elemento de verdade nas premissas. Eu solidário com a expectativa universalista e acredito que nem toda oposição a ela procede necessariamente de bons sentimentos para com o próximo e de um entendimento sadio da natureza de Deus. É muito possível condenar um erro que procede de bons sentimentos a partir de uma verdade que está misturada a toda sorte de amargura. O universalismo, a salvação de todos, resolveria esse e muitos outros problemas. No fim, todos estariam predestinados à salvação, a graça de Cristo triunfaria e o livre-arbítrio seria igualmente mantido. O desejo salvífico de Deus não seria frustrado, Deus seria tudo em todos.
Mas o universalismo não é suficientemente bíblico, todavia. Os outros problemas são tão grandes quanto. As constantes ameaças presentes na Escritura não seriam nada menos que um recurso retórico divino para nos espantar e nos mover a trabalhar pelo reino de Deus. Então, se eu não posso acreditar por doutrina que todos serão salvos, se eu não posso sabê-lo ao certo, restam-me as migalhas de esperar e desejar a salvação de todas as pessoas, sem qualquer exceção. Um inferno vazio. É esperar contra a esperança. Não porque eu veja tanto fundamento na conjectura, pois, como disse um sábio do nosso tempo, por que esperaríamos a salvação de todas as pessoas, senão por saber que essa seria a melhor coisa possível? Mas Deus não fará, certamente, o melhor possível? A verdade é que quase todas essas perguntas dizem respeito ao nosso senso de justiça ferido, nossa vontade de ter uma segunda chance. Não estamos de fato preocupados com quem ferimos nessa vida, quais leis divinas descumprimos, como matamos e adoecemos outras pessoas, como fomos egoístas e vaidosos, como traímos quem amamos, como fizemos mal neste mundo. Às vezes, o problema sequer é a justiça divina de fato, mas como nosso coração egocêntrico se comporta diante de um indizível tormento espelhado no tabuleiro. A melhor resposta para mim continua sendo essa. É justo você ir para o céu? Quantos melhores que você foram salvos e o quão atrás deles você está se for resgatado no final? Você realmente merece? Logo, eu prefiro deixar nas mãos de Deus. Ele sabe mais do que eu. Compadeço-me de quem acha essa consideração e essas questões insuportáveis. E termino dizendo que a solução para esse problema continua sendo a mesma. Pare de se perguntar sobre esse assunto. Erga sua cruz após Cristo e o siga.